TV Câmara, Campinas. Palestras Eleições 2020, Marketing Político Digital. Promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. Informamos que a lista de presença está na entrada do plenário e deverá ser assinada por todos os participantes. O tema de hoje será Política, Eleições e Marketing. Análises, conceitos e estratégias para você vencer em 2020. E será ministrada pelo professor Kleber Carrilho, que nesse momento é convidado a assumir os trabalhos de hoje. Nosso palestrante é cientista social pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em comunicação social, com pesquisa pós-doutoral na Universidade Sorbonne de Paris. É consultor e palestrante e atuou como coordenador de comunicação em campanhas eleitorais para o Executivo e o Legislativo. Periodicamente, analisa o desenvolvimento da comunicação e das estratégias políticas do Brasil em diversos veículos de comunicação e é autor do livro Marketing pela editora Saraiva. Informamos aos participantes do evento que dúvidas ou questionamentos poderão ser encaminhadas por escrito à equipe organizadora, que o palestrante responderá posteriormente. Basta levantar a mão e solicitar o formulário para perguntas. Ótima palestra a todos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Minha voz está falhando um pouco, ainda bem que temos microfone bom. No domingo eu estava absolutamente sem voz. E aí eu estava na dúvida se eu viria ou não. O Gilmar passou por esse sofrimento aí comigo. Além disso, eu ainda estou respirando ofegantemente, porque eu acabei de chegar correndo de São Paulo, acabei lá uma palestra ao 12h30 e consegui chegar aqui às 2h. Olha só, hein? O motorista, arranjaram um taxista que pisou. Aí o problema, né, brincadeira, mas o problema não é meu, ainda bem. Pessoal, vocês sabem que este é um momento interessante de conversar com vocês. Apesar desse vidro aqui, me dá uma sensação tremenda que eu estou num presídio, falando pelo vidro ali. Que coisa, né? Eu não tinha notado isso. É muito interessante falar sobre comunicação e política, sobre marketing e política, principalmente porque a gente está no ano eleitoral. Mas também é uma maneira de a gente retomar e convidar vocês para refletir sobre algo fundamental, que é o que é fazer política. A comunicação é resultado disso. Tudo aquilo que a gente usa nas ferramentas de marketing fazem parte do processo político. Mas a gente tem que sempre se debruçar, principalmente em momentos como este, em que todo mundo está atarefado com as questões de campanha, de eleição, de reeleição, de manutenção do mandato, afinal, isso é também essencial. A gente, nesse calor, nesse monte de coisas que a gente tem que fazer, a gente se esquece, às vezes, de refletir um pouco sobre o que é. O que a gente está fazendo exatamente? Qual é o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz? Então, hoje, nesse primeiro momento dessas 4 palestras que vocês terão, eu quero fazer esse convite a vocês, a retomar o que é que a gente faz quando faz política. E não somente falar de ferramentas. Isso vai acontecer com o passar dos dias. Eu estou tossindo, mas não é coronavírus, tenham certeza disso. Embora, e aí vou contar outra coisa, olha quanta coisa eu já contei para vocês sobre mim. Minha esposa está na Lombardia, está há uma semana trancada. Aí hoje, às 3h ela me liga, que é às 7h lá, e me disse, trancaram a Itália inteira, desesperada. E aí a gente está indeciso se ela volta ou não, porque ela está resolvendo umas coisas lá, mas está bem complicado o processo. Então, por enquanto, como o coronavírus não passa por Skype, não é coronavírus. E espero que não seja, porque ela está sem lá ainda, está tranquila. Tá. Mas vamos lá. O tema desse nosso bate-papo é um pouco mais completo, mas, como foi dito, mas eu resumo ali em política, eleição e marketing, análises e estratégias.
Eu gosto de começar dizendo o seguinte: quando a gente só faz política de forma competente quando a gente tem capacidade de observar. Observar é a maior das virtudes de qualquer ente político, de qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com política. Todo o restante que há, tudo que vem depois, vem depois. A primeira questão fundamental é: você sabe analisar cenários? E é disso que a gente vai também falar hoje. Quem é candidato este ano aqui? Ah, muito bem. Olha lá, já quase caiu quase escorregou no... Não tem nenhum candidato aqui, claro. Aqui tem pré-candidato. Quem é pré-candidato? Aí pode levantar a mão. Muito bem. Temos pré-candidatos. Quem é assessor de candidato ou pré-candidato? Quem já tem mandato e está tentando a reeleição? Quem assessora quem tem mandato e está tentando a reeleição? Olha quanta gente. Quem é só um cidadão e falou, quero ir lá, só não, hein? O cara mais importante desse ano, diria o pré-candidato. Quem é cidadão e está olhando para isso, falando, quero saber o que esse povo está falando sobre política? Muito bem. Eu vi uma pessoa levantando a mão ali, mas estuda comunicação política há anos e está dizendo que é só um cidadão que veio aqui dar uma olhada. Oi? Sim, eu sei disso. Eu sei disso. O fato é que, para todos nós, o processo de construção da política começa de uma afirmação. Antes de mais nada... Opa, não vai voltar, então deixa para lá. Eu sempre começo minhas falas sobre política, quem já viu alguma, tem gente que foi meu aluno aqui e tal. Eu sempre começo com esta frase: estamos falando de política, estamos falando sobre política. A gente não está falando de eleição, a gente não está falando de rede social, a gente não está falando de nada disso, a gente está falando de política. Perfeito? E aí, quando eu pergunto para vocês, e podem gritar daí, não tem problema, já que não tem microfone para a plateia, o que é política para vocês? Pré-candidatos. Ó, o Arruda não quer responder. O que é política? Oi? Mudar a vida. O que mais? Conjugação de interesses. Mais o quê? Argumentos e regras. O que mais? Dirigir aquilo que é de todos. Representar o povo. Notou como tem muita coisa para falar sobre política? Então eu faço um convite para vocês, todo dia pela manhã, quando vocês saírem para trabalhar, eu faço isso, eu trabalho com, principalmente, educação na área de política, formação. Saiam de casa lembrando do que é política, porque senão a gente esquece. Como eu disse, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta gente para atender, a gente se esquece o que é. Então, a primeira coisa que eu gosto é olhar para isso e falar, estamos falando de política. E política o que é? Política é a organização social, como vocês disseram. E a gente vai ver daqui a pouco que existem inúmeras questões fundamentais que a gente tem que analisar antes de chegar aos aspectos práticos do que é disputar uma eleição, do que é ganhar uma eleição. Só que se a gente se esquece desses aspectos anteriores, que a gente vai ver muito aqui hoje, a gente não consegue... as pessoas estão fazendo movimentos, eu não entendo. Aí... Se a gente se esquece desses detalhes anteriores, a gente faz política mais ou menos. Eu adoro quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, nossa, uma campanha para vereador está cada vez mais cara. E aí, infelizmente, o que a gente tem a dizer para uma pessoa dessas é, talvez você não tenha comunicado de forma competente durante o tempo todo. Vocês notaram que eu falei devagarzinho? Porque política se faz assim, devagarinho. Se faz com muito tempo de comunicação. Mas agora está faltando menos de um mês para o prazo de filiação, né? Menos de um mês para o prazo de filiação, eu vou me filiar, vou ser candidato, vou... Então temos um problema. Talvez não estejamos falando de política. E aí é a hora que eu dou uma bronca em muita gente.
Não confundam, e aí quando as pessoas me procuram, e o Gilmar muito mais do que eu, quando as pessoas nos procuram para falar que querem ser vereadores. Prefeitos, às vezes, mas prefeito, em geral, o cara já está num processo de construção da carreira política. Mas, às vezes, o cara chega e fala, quero ser vereador. Aí você pergunta, mas qual é o seu objetivo político? Ele diz, quero ser vereador. Aí sabe qual é o problema? Eu, em geral, quando eu estou meio mal-humorado, e às vezes eu estou, eu digo, caramba, vou te indicar a Cato. Conhecem a Cato? Para arranjar um emprego. Porque tem gente que acha que ser vereador é ter um emprego. Né? Ah, vou ter um emprego. Ah, faço o quê? Um concurso? Não sei o quê. Eu, inclusive, acho que se o cara quer ter um emprego, faça um concurso. Porque, pelo menos, não tem só 4 anos de emprego. Né? Ser vereador não resolve isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa percepção de política é política de longo prazo. Mas eu queria também deixar uma coisa clara com vocês. A gente vai falar aqui de política. Política mexe com paixões? Sim, sempre. Qual é o nosso problema com isso? A gente está falando de análise política. Quando a gente fala de análise política, a gente tem que ao máximo deixar de lado as paixões. Ok? Quem tem que ser apaixonado é o seu defensor. Você tem que desenvolver discurso para ele te defender. Agora, se você, gestor do projeto político, do projeto de poder, ficar apaixonado, a análise não existe. E aí acontecem coisas que eu vi acontecer demais, a gente vê acontecer demais, que é o cara que odeia o adversário. Ódio é paixão. Se você odeia seu adversário, você tem problemas sérios. E provavelmente não pode ser um político, um líder, um gestor de um projeto político. Você pode ser um militante, claro, muito bem, mas você não pode ser gestor disso. Porque no momento que você odeia, você não o observa. E é óbvio que ele vai trabalhar muito melhor quando você não o observa. E aí vem o resultado que você não esperava e o que acontece? Nossa, como o povo... Eu adoro quando o cara fala isso. Como o povo é burro. Já viram isso? O povo que está errado. Esses dias eu estava fazendo uma palestra na Câmara de Barretos. Esses dias não, foi ano passado ainda. Aí tinha um ex-prefeito de uma cidade da região, não era de Barretos. Ele levantou a mão e falou, isso tudo que você está falando é muito bonito, mas eu quero ver na rua fazendo campanha, você vai ver, o povo não presta. Aí eu descobri depois que ele foi prefeito uma gestão nessa cidade e perdeu a reeleição. Claro. Porque eu preciso observar, eu preciso entender qual é o cenário. Eu preciso saber quais são os motivos pelos quais as pessoas se movimentam no ambiente político. E se eu for apaixonado, e se você, eu entendo que você possa, de vez em quando, soltar uma fake newsinha para sacanear o adversário, mas se você não souber que é fake news, se você não souber que aquilo não tem sentido, você entra no mesmo erro. Então, vamos deixar de lado as paixões. E vamos tentar ser o mais racionais possíveis. Todo mundo tem visão de mundo, todo mundo tem predileção por uma ou outra ideia, por um ou outro líder, perfeito? Só que a gente precisa pensar como analista, que a gente não pode deixar essa predileção aparecer mais do que a análise. Então, esse era um momentinho só de um acordo com vocês. Concordamos que vamos falar de racionalidade aqui? Até não mexer com as coisas que você acredita, é isso? Então... eu vou passar um pouquinho aqui rapidamente o que a gente vai conversar hoje. Vai até às 6, né, Gilmar? Que hora que é o café? Tá. Não, que é isso. Porque fazemos política, organização social, equilíbrio públicos e estratégias na política. Olha quanto assunto bom. Cenário eleitoral, eleição para vereador onde a rua encontra as redes, o fim da coligação para o legislativo, o que podemos aprender com os clássicos em tempos de redes sociais, as redes e a transformação da comunicação política. Tudo isso são histórias que a gente vai contar um pouquinho hoje. Né? Ideologias e bandeiras nacionais na disputa municipal, renovação política. Quem é de Campinas aqui? Quem não é de Campinas, onde vocês são? Sumaré? Jaguariúna? Osasco? O que mais? Nova Odessa?
americana, perfeito. Vocês sabem que tem um dos itens aqui pelo qual eu sou muito caro. Ou eu tenho isso muito caro para mim, não eu sou muito caro. Eu gosto muito. Que é Ideologias e Bandeiras Nacionais na Disputa Municipal. E vocês sabem que por que eu perguntei cada cidade aqui? Porque as cidades são muito diferentes, né? A gente tem cidades em que o cenário nacional influencia mais e cidades em que o cenário nacional influencia menos. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas esse é o nosso bate-papo um pouquinho de hoje, tá? Vamos lá? A gente já falou sobre isso. E eu queria, então, deixar uma coisa clara para vocês. Pelo menos para o que eu acredito e espero que vocês pensem comigo aqui. Por algum motivo, que seja a criação divina ou a evolução, não importa o que você acredita, o ser humano tem uma característica. Ele vive em comunidade. Ponto. E desde o dia em que ou Deus criou ou o homem evoluiu para viver em comunidade, a gente vive política 24 horas por dia. E eu falo disso para vocês para fazer um paralelo com o dia a dia da política formal. Uma grande parte das pessoas acredita que a população em geral, não participa do processo político. Não é isso? E aí eu pergunto para vocês, se é natural para o ser humano viver em comunidade e, consequentemente, organizar isso, por que é que tem gente que não participa do processo político formal? Por que quando você vai pedir voto, alguém diz assim, eu não quero saber disso? Por que no BBB da semana passada teve 416 milhões de votos, não importa que a mesma pessoa votou várias vezes? Porque a narrativa porque a narrativa que a gente faz na política formal está distante do que as pessoas querem ouvir. E aí, gente, por mais que você ache que as pessoas estão erradas por preferirem o BBB faz sentido na narrativa, na cabeça delas. Ah, mas não deveria ser assim. Ótimo, o que você quer, então? Reinventar o país? É isso? Então comece com educação. Mas aí você vai ter que fazer algo antes. Vai bater nas pessoas para elas gostarem do... Não, você vai conquistá-las. E eu estou falando isso porque se política é natural, eu preciso fazer isso ser natural no meu discurso. Então já estamos falando não só de análise, mas de discurso aqui. Política, e aí eu gosto muito de brincar com esses 3 tempos, tá? Política é a organização do presente? É. Você com certeza está lá pensando, ou a população está lá com certeza pensando em como é importante ter os serviços que a prefeitura presta, não é? Zeladoria, saúde, educação, organização. As pessoas querem que a cidade esteja organizada, que o Estado esteja organizado, que o país esteja organizado. Mas não é só isso. Política também... Opa! É referência ao passado. Olha que coisa curiosa. Eu posso ser um líder político também dizendo que eu tenho uma história para mostrar para as pessoas, não é isso? Então eu tenho que ter competência para organizar o presente, tenho que fazer referências a um passado, ou posso fazer referências a um passado. Isso é o equilíbrio do processo político. Porém, a grande graça do processo político ocorre quando ele é a esperança do futuro. E aí, gente, vamos lá. Estou falando aqui de construção de narrativa. As pessoas só vão adotar o seu projeto, as pessoas só vão defender o que você representa quando você tiver a capacidade de demonstrar a elas que você, líder, ou vocês, grupo, conseguem organizar uma construção de futuro.
Vocês sabem por que a gente está numa crise violenta no Brasil? Nossa crise é narrativa. E eu vou contar uma história para vocês que é uma análise que eu faço. Talvez vocês não concordem. A gente teve uma série de crises de presente e de construção de futuro. Ok? Uma série de decepções, uma série de acertos e erros. Eu não entro em detalhes sobre projetos de poder concorrendo, até porque a gente não precisa disso. Mas a eleição de 2018 para presidente foi uma eleição muito complexa, porque ela tratou especificamente de disputas sobre o passado. Vocês não tinham notado isso? Se vocês observarem o segundo turno da eleição de 2018, eram 2 projetos que apresentavam versões de passado, dizendo que um passado era melhor que o outro. E aí a gente se esqueceu, e aí os 2 projetos representavam isso que era muito interessante. A gente se esqueceu que a discussão principal que poderia haver numa eleição presidencial era sobre futuro. E não houve discussão sobre futuro. Houve tem um negocinho aqui, outro negocinho, uma reforminha. Não, mas que país é esse que a gente quer para o futuro? Só que eu faço essa reflexão quanto às cidades. A gente sai do federal porque já foi. A gente agora está vivendo com essa loucura de tentar organizar o que vai ser o país. Mas o país começa na cidade. Vocês têm eleições municipais agora. Olhe para a sua cidade. Quem é que está falando de projeto de futuro na sua cidade? Eu vejo um bando de candidato, às vezes, principalmente o candidato à reeleição, claro, sempre o candidato à reeleição, mostrando zeladoria. Fez o asfalto, cortou a grama. Uau, que demais. Eu adoro isso, também eu acho fantástico o cara que cortou o mato. Mas as cidades no Brasil precisam de algo muito mais importante, que é planejamento estratégico. Eu, durante algum tempo, morei numa cidade do ABC, região do Grande ABC, eu acho que a maioria de vocês conhece, uma cidade chamada São Bernardo do Campo. Conhecem? São Bernardo tem uma característica interessante. Há 30 anos, São Bernardo está em crise. Por quê? Porque está perdendo indústria. São Bernardo foi criada com indústria e nunca houve em São Bernardo um gestor público. Nunca houve. Por quê? Durante um tempo, São Bernardo tinha muita indústria, recolhia muito imposto, e o cara que sentava na cadeira fazia o quê? Distribuía dinheiro. Agora tem que pagar não sei o quê, vai pagando. Gente, até eu vou ser prefeito desse jeito. Né? O cara vai lá, vai pagando o que vem, sobra dinheiro, constrói prédio, destrói prédio, constrói piscinão, tampa piscinão, faz não sei o quê. Aí, as indústrias foram embora. São Bernardo cresceu num lugar muito, muito interessante, que é a Anchieta, entre a capital e o porto. O melhor lugar, indústria de tudo, está tudo lá. As indústrias começaram a ir embora. E há 30 anos, a indústria fecha e abre o quê? Supermercado, no lugar da indústria. E aí a única coisa que a gente vê de diferença é que o supermercado, que era caro, agora só tem atacarejo. Um bando de atacarejo, aqueles que você compra aquela peça de mussarela desse tamanho, de péssima qualidade, barato. Pessoal, nenhuma cidade se desenvolve sem gerar riqueza. Não adianta. Mas vai ter mercado. Sim, mercado para quem comprar? Quando todas as indústrias estiverem indo embora, quem compra o quê? Aí tem uma outra cidade do lado, que é Santo André, que aí um prefeito anterior teve uma ideia genial. Como tinha muito espaço das fábricas que estavam indo embora, ele tirou o zoneamento da cidade. Aprovou na Câmara. Não tem zoneamento mais. O que a gente faz? Um bando de conjunto de prédio em terreno de fábrica. Muito bom. Quando tem prédio de residência, o que você precisa? Transporte, saúde, educação, blá, 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 blá. O IPTU paga o quê disso? Nada. Então, também. O fato é que o que a gente precisa nesse momento é alguém para dizer que futuro é esse que as cidades querem. E as pessoas lá na ponta, aí você vai falar, mas o eleitor não está pensando nisso, o eleitor quer o asfalto na rua dele. É porque é a única coisa que oferecem. Se não oferecem nada e oferecerem asfalto, ótimo, o asfalto vai.
Mas o que a gente precisa, e aí eu puxo a orelha de vereador também. O camarada é candidato a vereador, ou já é vereador, e ele fica lá sendo o cartório do prefeito. Ah, sim, o prefeito mandou, ok. O vereador é o cara que também vai encher o saco para o prefeito ter projeto. E ele pode ter. Tem uma coisa fundamental que a gente aprendeu muito pouco no Brasil. Quem faz oposição apresenta alternativa. Essa coisa de oposição gritar, ai, que feio, ai, o presidente falou coisa feia, ai, o não sei o quê, ai, o prefeito traiu a mulher. Ai, não sei. Gente, isso não é fazer oposição. Isso é fofoca, isso é qualquer coisa do tipo. Fazer oposição tem uma reforma da Previdência, essa reforma não está de acordo com o que a gente acredita. A nossa reforma é essa, vamos botar isso para votar. Isso é fazer oposição. É construir projeto. Só que a gente está falando o quê aqui mesmo? Num seminário de comunicação, né? Está vendo? E sabe o que é mais importante? A gente precisa transformar isso em comunicação. Trazer as pessoas para fazer parte deste processo. Porque eu duvido, gente, por que raios é que em qualquer lugar do mundo que tem democracia mais madura, as pessoas participam dos processos de decisão e no Brasil não participam? Porque o brasileiro é diferente? Não. É porque a gente não cria condições. Porque para algumas pessoas vale a pena isso. Agora, o problema é que quando você não cria condições para as pessoas participarem das decisões do seu projeto, do projeto que você lidera, o que acontece? A eleição fica cara. Você tem que ter muito recurso para conseguir conquistar votos. Mas quando você tem projetos de longo prazo, e principalmente comunicação desses projetos de longo prazo, você consegue se manter. Se manter no poder é interessante, né? Mas é isso mesmo. Você consegue se manter como referência de poder. E, no final das contas, o que a gente quer quando a gente faz política? Já se perguntaram isso? Daqui a pouco a gente responde. Vamos lá? Então, organização da sociedade. Presente, passado e futuros juntos no desenvolvimento da política. Gente, não está indo mais. Acho que acabou a pilha aqui. É sempre da minha vez, Bruna. Não faz mal. Eu vou só mudar o teclado, aí eu bato aqui. Espero que eu... Mas não é, acho que não é o... foi. Você fez assim na pilha? Aqueceu a pilha. Por isso, parece boba essa frase que eu botei ali para vocês. Tem umas pessoas da última fileira ali que eu não estou vendo os olhos nunca, então às vezes eu tenho que abaixar aqui para ver vocês. Por isso, a função do político é apresentar provas para que todos acreditem em um futuro melhor. Mas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um par de parênteses e vou pedir a paciência de vocês para entender uma coisa. Vocês ouviram falar em ciência política? Todo mundo já ouviu falar. E parece uma chatice, não é? Tem um cientista político falando na Globo News. O problema é que, para a gente que faz política, se a gente não analisar a política como ciência, a gente está perdido. Então, deixa eu contar uma coisa. Primeiro, já ouviram falar nos clássicos todos? Bando de gente que escreveu sobre política há não sei quantos milhares de anos. E, às vezes, a gente tem preguiça de ir olhar. Vou fazer um convite para vocês. Leiam um pouquinho. E eu quero falar especificamente de um camarada desses. As pessoas interpretam mal, mas eu gosto muito dele. Quem foi meu aluno sabe disso. Um camarada chamado Nicolau Maquiavel. Já ouviram falar? Gente finíssima. Maquiavel resolveu lá no livro O Príncipe dele. Conhecem O Príncipe? Já ouviram falar do O Príncipe? Lá no meio do Príncipe ele tem uma frase linda que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo. Não, gente, esse é o Pequeno Príncipe, caramba, nada a ver. O Príncipe, perdão, gente, brincadeirinha boba. O Príncipe do Maquiavel, que não tem nada a ver com o Pequeno Príncipe, embora sejam duas obras bacanas. Que coisa, né, Bruna?
No príncipe, vocês sabem o que é o príncipe, né? Um presente que ele dá. Ele era assessor político lá da família bacana, Médici, da família que mandava em Firenze, e ele caiu em desgraça. Estava do lado errado de uma revolta qualquer. Obrigado. Aí, agora sim. Estava lá numa revolta qualquer e ele foi preso. Naquela época era assim, estava no grupo do cara que perdeu o poder, vai para a cadeia. Aí ele foi preso e escreveu O Príncipe, o livro, como um presente que ele deu para o Lorenzo de Médici, que foi o cara que tinha ido para o poder, para tentar retomar a importância que ele tinha lá como assessor. E ele faz uma análise muito interessante, que é o príncipe, ou quem está com o príncipe, quem está em volta do príncipe, ou seja, qualquer projeto de poder, tem dois objetivos básicos: a conquista e a manutenção do poder. E eu gosto de repetir isso sempre, para mim mesmo, inclusive, porque o que a gente quer, no final das contas? A gente quer ganhar a eleição ou a gente quer conquistar e manter o poder? Pode ser os dois, mas um nem sempre tem a ver com o outro. Eu já vi pessoas que ganharam perdendo eleição. Já viram isso? Muito. Quando você olha, sei lá, dá para a gente dar inúmeros exemplos, não vou entrar em detalhes, porque agora é ano eleitoral, acaba... Mas tem um monte de gente que sai maior de uma eleição que perde do que ganha. Tem gente que ganha eleição e perde o poder. Eu conheço um camarada que era vereador num bairro tradicional de São Paulo, na Moca. Aí você vai falar, vereador no bairro? É, porque São Paulo é bem assim. Tem vereador por bairro também. E ele era o cara da Moca. Esse cara, 3 eleições seguidas, 4, sei lá quantas. Aí um belo dia, sabe o que ele achou que ele deveria fazer? Ser candidato a deputado federal. Aí sabe o que aconteceu? Ele ganhou a eleição para deputado federal. E nunca mais ganhou nada na vida. Porque, gente, São Paulo tem 55 vereadores, é um estresse tremendo aquilo. Mas ele tinha a Moca. Ele estava lá o tempo todo, Moca, aquele bairro tradicional, italiano e tal, pizza e tal. E ele estava lá o tempo todo, e todo mundo sabia quem ele era, e as coisas, e aí ia, voltava. Aí um belo dia ele foi para Brasília. Ah, que legal, deputado federal. Vou para Brasília. Já foram para a Câmara dos Deputados? 513 deputados, 300 posições de votação. Se você não estiver esperto e deixar os adversários te bloquearem, você não consegue nem chegar no terminal de voto enquanto o presidente abriu a votação. Falar na Câmara, você fala, nossa, eu vi um deputado falando na Câmara, legal. Agora, tem deputado que passa lá 4 anos e não consegue nem se inscrever. E esse cara ganhou a eleição para deputado federal, teve votação fantástica, a Moca fez uma festa para ele, e ele foi para Brasília. Consequentemente, 2 anos depois, tinha outro cara no lugar dele na Moca, que conquistou a cadeira para vereador. Ele já morreu agora, mas... E nunca mais ele conseguiu nada. Nem se reeleger para deputado federal, nem voltar a ser vereador, nada. Notaram? Então, eleição é parte do processo. Eleição é importante quando ela faz parte do planejamento estratégico. Agora, se ela não faz parte do planejamento estratégico, é só uma tentativa de ganhar notoriedade ou emprego, então não vale. Mas vamos lá. Política como ciência. Sabem um convite que eu faço para vocês? Compreendam processos históricos na política. A política de Campinas existe desde que Campinas existe. Isso quer dizer que algumas coisas vão se repetir. Mas aí eu estou falando de processos históricos, inclusive internacionais. Eu sei que, a cada grande revolução de meios de comunicação, as pessoas tendem a valorizar personagens em detrimento de projetos políticos. Já viram isso acontecer? A gente está vivendo uma revolução tecnológica da comunicação. Na década de 50, a gente viveu o desenvolvimento tecnológico da comunicação. O que aconteceu nas eleições americanas do Eisenhower, por exemplo? Personagem. Por quê? Porque a TV estava acontecendo. O que aconteceu antes com o nazismo, o crescimento do stalinismo e tudo mais? A utilização de novos meios de comunicação e os personagens muito fortes. E a gente sabe que este é um momento, com a internet, com redes sociais, que os personagens são muito fortes. Por quê? Porque as pessoas não têm domínio ainda
de como utilizar os meios de comunicação. E os personagens têm narrativas mais interessantes que os projetos em determinados momentos. Porque personagens são mais fáceis de ler do que projetos. Então a gente sabe que essas coisas ocorrem. Por quê? Porque a gente observa a história. Não é novidade. O que mais? Além da compreensão histórica, eu preciso obrigatoriamente, no planejamento de uma campanha eleitoral, ter a tranquilidade de construir cenários. O Gilmar vai falar muito disso lá na última palestra, do planejamento mesmo, que se eu não tiver cenário construído, não tem planejamento construído. E cenário é tudo aquilo que é possível prever. A gente tem cenários os mais diversos. Ah, eu vou conquistar tantos votos, vou conversar com tais lideranças, vou fazer isso, vou ser eleito, vou ser presidente da Câmara, vou... Se você só tiver uma possibilidade de cenário, você não tem planejamento nenhum. Você tem torcida. O que eu preciso saber é, tá bom, eu me filiei a um partido, eu estou desenvolvendo uma campanha, conversando com certas lideranças, fazendo trabalho em redes sociais, fazendo trabalho na rua, tenho um projeto ligado, um tema ligado ao meu nome, uma bandeira ligada ao meu nome. Isso pode fazer com que eu tenha 1.000, que eu tenha 5.000 e que eu tenha 10.000 votos. Calma aí, também é muita... né? Mas eu preciso saber disso. Se eu tiver 1.000, o que eu faço? Se eu tiver 5.000, o que eu faço? Se eu tiver 10.000, o que eu faço? Porque aí vira aquela coisa chata de gente que a população me traiu, disseram que iam votar em mim. Você queria o quê? Que a pessoa dissesse, não vou votar em você? Eu adoro quando algum candidato chega para mim e fala, mas as pessoas falaram que iam votar em mim. Porra, você não quer deixar nem as pessoas serem simpáticas? Claro, afinal, como é que você para a conversa com um candidato a vereador? Falando que você vai votar, né? Porque se você falar, não vou votar em você, caramba. Outra coisa fundamental, gente, e aí é um detalhe para candidato, eu estou falando muito de vereador aqui, porque a maioria é ligada a vereador, né? Acho que alguém coordena a campanha para prefeito? Trabalha a campanha para prefeito? Você. Então vou tentar fazer um pouquinho de prefeito também. Mas quem é o adversário? Quem é o seu adversário? Quem concorre com os mesmos votos que você numa campanha para vereador? Eu vi gente aqui do Novo. Quem é que concorre? Tem duas pessoas com camiseta do Novo, então vou citar. Quem é que concorre com vocês? Oi? É uma pergunta. Principalmente os que pensam parecido com você. Porque as pessoas acham assim, eu adoro quando as pessoas chegam e falam assim, não, porque o meu adversário é o cara da esquerda. Não, gente, calma aí. O eleitor não é um maluco desse jeito, de achar que um cara do Novo... Eu vou votar no cara do Novo ou do PSOL. Não vai ter quase ninguém que vai fazer isso. As pessoas vão estar pensando em pessoas muito próximas ali. Então, o meu discurso como candidato de um determinado partido tem que ser mais interessante do que os outros candidatos com o mesmo tipo de pensamento. Isso é análise de cenário, gente. Especificamente, eu gosto disso, porque as pessoas, às vezes, entram na disputa nacional e o cara fica o tempo... Olha só, o cara tem um jeito de pensar. As pessoas que vão votar nele provavelmente têm esse jeito de pensar. A possibilidade de ele conquistar gente que não pensa de nada igual a ele é mínima, perfeito? E aí o cara fica na rede social atacando o adversário, sei do que lá, do... Aí você fala, pô, mas você acha que você vai conquistar alguém? Não, mas as pessoas adoram, elas curtem. Claro que curtem, porque as pessoas pensam igual você. Só que enquanto você está só fazendo isso, tem gente falando de vida real para as pessoas. Né? Mas voltando aqui, que daqui a pouco eu dou essa bronca. Eu preciso construir cenários, gente. E aí, se eu pergunto para vocês, eu não vou perguntar, não vou fazer isso, a gente está há 6 meses e... Quantos dias? 20 dias? Hoje é dia 10? 26. 6 meses, 26 dias... Não, 24 dias. 6 meses e 24 dias da eleição. Perfeito? Todo mundo está com cenários construídos? Todo mundo sabe o que fazer depois da eleição? Todo mundo sabe o que fazer durante o processo eleitoral?
se as coisas não estiverem acontecendo do jeito que você está pensando? E por que isso é interessante, gente? Porque o candidato a vereador, ele trabalha com menos dados do que o candidato a prefeito. Muito menos dados. Principalmente, e ele fica tão no afã de querer ter dados, que ele acredita até em pesquisa quantitativa que fazem com o nome de vereador. Já viram isso? As pessoas acreditam. Eu adoro aquilo. Quando alguém fala assim, nossa, comprei uma pesquisa perguntando em quem vai votar para vereador. E olha quanto eu fiquei, 0,8%. Isso dá não sei quantas cadeiras no... Você tem certeza que você comprou? Gastou dinheiro com isso? Por quê, gente? Se, num processo de desenvolvimento de uma pesquisa, eu tenho margem de erro, e a margem de erro sempre é maior do que esse 0,8, ou 1,2, sei lá, que você teve, é óbvio que essa informação não tem nenhuma importância. O que você precisa testar durante o tempo todo é a capacidade que você tem de juntar gente no seu projeto. É difícil, tem pouca informação, dá desespero e dá vontade de comprar a pesquisa, mas provavelmente o engano vai vir, ou para mais, ou para menos, e aí surge aquela coisa estranha do, meu Deus do céu, as pessoas me traíram. Então, o que é fundamental aqui é a possibilidade de construção de cenários. Quais são os cenários possíveis? O que eu tenho feito? Que trabalho é esse? Vou dar uma dica para vocês. Acho que vocês já ouviram isso. As pessoas agora, os eleitores agora, 70% mais ou menos deles, já conhecem os candidatos a vereador em quem vão votar. Tá bom? Isso quer dizer o seguinte, se você não é conhecido ainda, temos um problema. Se você é conhecido, não temos a solução ainda. Porque isso não quer dizer que as pessoas vão votar em quem conhecem, mas quer dizer que elas vão votar em alguém que conhecem. E elas podem conhecer 10. Capacidade de entender as dinâmicas sociais. Deixa eu contar uma história para vocês. Sobre ciência. Imagine que eu sou um físico, ok? E vou analisar este tampo desta mesa. Deve ter alguma coisa a ver com temperatura, com a proximidade dos átomos, perfeito? Isso tudo é física. É? Quando eu observo essa mesa sendo físico, a mesa se modifica ao ser observada? Não. Ou se eu sou um químico também, a formação química disso não vai se modificar. Sabe qual é o problema do objeto social? Quando você observa as pessoas, elas se modificam. Sabe o que isso quer dizer? Que a pesquisa dá conta de algumas pessoas que se comportaram para a pesquisa no momento em que a pesquisa foi feita. Isso nos dá uma insegurança violentíssima e deliciosa, que é, eu preciso saber ler a pesquisa a partir dos indícios que ela me dá, e não com a certeza. Eu adoro aquele bate-papo no final de toda eleição, porque a pesquisa dizia uma coisa, o resultado da eleição foi outro. Mas é claro, a pesquisa me dá mecanismos para mudá-la. E observar as tendências. Se o Gilmar está lá observando a pesquisa, ele não vai olhar e falar, as pessoas vão votar em tal cara. Tá bom, então, olhem. Vocês acompanharam a Super Tuesday? Super terça-feira, semana passada, lá nos Estados Unidos? Na sexta-feira anterior, antes da primária de South Carolina, todo mundo dizia que o Biden estava morto e que o Sanders ia liderar a Super Terça de forma fantástica. O que aconteceu com a equipe do Sanders? Baixou a guarda. Esqueceu de encher o saco da molecada para ir votar, porque ele realmente estava na frente, mas ele precisava de algo, que a molecada saísse de casa para ir votar, porque era a molecada que estava afim dele. A molecada não foi e o Biden ganhou em quase tudo.
ganhou o Texas, que estava, assim, você pegava as pesquisas, estava dando Sanders lá na frente. Massachusetts, a mesma coisa. E perdeu. Você fala, caramba, os caras fazem pesquisa tão bem feita nos Estados Unidos? Sim, e não dá o resultado. Ah, mas roubaram na urna eletrônica, por isso que... Gente, para. Vamos ser adultos. Pesquisa dá conta de um momento. É uma foto ali do momento, ainda as pessoas ainda fazem carinha de bonitinho para aparecer na foto. Né? Eu encho o saco muito do pessoal dos institutos de pesquisa que não acharam uma solução para a intenção de voto para prefeito, por exemplo, para presidente. Que o cara entrega o disco ainda para mostrar os nomes, né, estimulada. Né? Só que a urna não é estimulada. Então, inclusive, na hora que eu estou fazendo a pesquisa, eu estou mudando, ou não estou me aproximando do cenário ideal, que é o cenário em que a pessoa decide votar em e digitar o número. Antigamente, a gente não, né, uma parte aqui, eu inclusive, a gente votava em cédula de papel. E a cédula tinha lá, por majoritário, tinha os nominhos das pessoas. Aí você fazia um xizinho. Tem gente que nunca viu isso, né? Olha a cara dela, de que nunca viu. Eu votei pouco, viu, em cédula de papel. Por isso, muito bom. Ó, capacidade de entender dinâmica social. Eu tenho que juntar gente. O Gilmar falou de focus group, que é aquela junção de pessoas para discutir temas, que é muito bacana. Tem condições? Tem? Ótimo. Agora, eu gosto muito, sabe do quê? De informações aleatórias também, que não tem validade estatística, mas vale muito para a gente entender o mundo. Quando eu faço campanha eleitoral em cidade que ninguém me conhece, isso é muito bacana. Eu chego no boteco e falo assim, putz, não sou daqui mesmo, não sou daqui, como é que está a eleição aí? Aí o cara do boteco lá, os caras estão lá batendo um papo, padaria, sabe? Ah, não, tem um vagabundo, tem um não sei o quê, tem lá. E eu quero ouvir que do meu candidato, o que eles querem dizer. Porque se eu chegar lá e falar assim, estou trabalhando com o candidato João da Silva e gostaria de saber o que você pensa dele. Ou ele vai descer o malho de verdade, querendo que o cara resolva alguma coisa para ele, ou ele vai falar, ah, legal, para me tirar da frente, porque ele quer atender os clientes, sei lá, quer beber, quer fazer não sei o quê. Quando eu ouço as pessoas de verdade, e aí serve o focus group, mas servem vários outros tipos de observação. Dinâmica, a sociedade tem dinâmicas, eu preciso entender. Caramba, a gente ia falar de comunicação, não ia? Estamos falando de comunicação. Por que você não entende esse povo, gente? Mas sabe onde você pode fazer isso muito bem? Monitoramento de rede social. Você não precisa ir para o boteco e para a padaria. A rede social te dá tanta informação, só que tem gente que não gosta. Tem gente que, quando alguém é atacado na rede social, vai lá e apaga o comentário, bloqueia. Não é? Já viram isso? Vocês não fizeram isso não, né? Ah, tá. Pois sabem por quê? Porque eu quero dado ou eu não quero. Eu não quero só dado que me deixe feliz. Porque senão, gente, eu não sou político. Eu não quero trabalhar com esse negócio, não. Tá? Então, entender as dinâmicas sociais. Por quê? Porque isso me dá... compreender historicamente, saber construir cenários, entender as dinâmicas sociais, me dá tranquilidade para adaptar os caminhos estratégicos. É aquilo, eu saio andando por aí, sei muito bem para onde vou e quais são as possibilidades. Se você for daqui para a sua casa, você não tem um único caminho. Se tiver no meio do caminho, tiver um congestionamento, um acidente, um sei lá o quê, você sabe como dar a volta. Não é? Mesma coisa, eu sei onde eu quero chegar, mas não na eleição, eu sei onde eu quero chegar na minha vida política. E se eu sei onde eu quero chegar na minha vida política, óbvio que eu adoraria ganhar essa eleição. Mas se eu não ganhar, também é parte. Calma, não é para ficar tranquilo que perder a eleição, tá? Mas é porque eu preciso pensar além. A chapa de vereador completa tem 150% do número de cadeiras. Um partido. Cada partido montado na sua cidade vai tentar montar uma chapa. É gente pra caramba competindo. E sabe o que é legal?
E aí, às vezes eu digo isso e as pessoas ficam chateadas comigo. Onde foi que ficaram chateados comigo quando eu disse isso? Foi em Piracicaba? Não sei. Ah, não, foi em Rio Preto. Se você ganhou 300 votos e não foi eleito, isso quer dizer que 300 pessoas saíram da sua casa, foram até a urna, se lembraram do seu número, porque estavam querendo votar em você e votaram. Se você for chorar por 300 votos que não te elegeram, você está desrespeitando 300 pessoas que foram lá votar. E você continua sendo representante. Ah, mas eu sou representante sem mandato? Mas continua sendo representante dessas 300 pessoas. Essa história de, não consegui entrar, não sou representante de ninguém, é balela. Até porque, em qualquer partido que você estiver, você com 300, 500 mil votos, você tem 300, 500 mil votos. As pessoas sabem qual o valor que você tem. Então, voto é voto, não desperdice. Outra coisa fundamental, eu conheço o camarada Diadema. Diadema é uma outra cidadezinha aí. Cidadezinha não, cidade grande. Mas ali no Grande ABC. D, para caber Diadema. MRR, inclusive. Mas esse cara, o partido dele fez 3 cadeiras e ele ficou em quarto. E ele ficou a 9 votos de ter os 10% do mínimo para entrar. E como o prefeito era ligado a esse partido, ia levar pelo menos 2, como levou para a secretaria. Levou 1 para a secretaria. E ele não entrou. Aí foi redistribuição. E ele perdeu. Por quê? Por causa de 9 votos, gente. Então, conquista de voto é fundamental. Você conquista o voto, um voto é alguém se esforçando para que você seja o representante dela. Então, se você não ganhou a eleição por causa de 300 votos, perfeito. Mas, durante a campanha, lute por cada voto. E lutar por cada voto não é pedir voto, é manter relacionamento. Depois a gente vai ter alguns conteúdos com o Gadelha, com o Lucas. Rede social serve para manter relacionamento, não serve para você se expor. Vou mostrar minha foto bonita malhando hoje na academia. Olha como meus eleitores vão amar. Não, eu preciso manter essas pessoas informadas, sabendo, querer saber delas, deixar com que elas participem da minha campanha. Tá? Estou misturando um pouco as coisas, mas eu tenho que passar aqui. E aí eu chego num ponto. Notaram que eu não estou dizendo aqui como convencer seus públicos a votar em você? O que está escrito lá? Como convencer seus públicos a defender as suas ideias. E, de verdade, gente, isso é muito maior do que fazer o público votar em você. Voto é consequência. Então, passinhos importantes para isso. Primeiro, compreender e planejar o seu projeto de poder. Você tem que dizer para as pessoas de forma clara por que raios é que você está fazendo política. Se você não conseguir definir para mim, em 2 minutos, por que você faz política, não adianta você achar que você vai fazer um discurso de 2 horas e as pessoas vão entender o que você quer. Os discursos de 2 horas são fantásticos, mas as pessoas precisam saber também como defender o que você defende. E elas não vão aguentar 2 horas de argumentações. Você precisa ter a tranquilidade de transformar o que você faz em mensagens mais curtas. Eu queria dar essa risada também, porque deve ter sido uma coisa interessante que você falou. Lembrou de alguém, né? Que fala 2 horas, é isso? A gente conhece muito político que fala 2 horas, né? E aí ninguém entendeu nada. Um olha para a cara do outro e fala, meu Deus, o que esse cara disse? Não conhece nenhum? Não? Ela não conhece nenhum. Todos os políticos são bons de comunicação. Gente, está cortando um pouquinho ali. Eu preciso ter competência no conhecimento dos meus públicos. É aquilo que eu disse. Não adianta, o cara do novo vai querer conquistar o eleitor do pessoal. Não vai. Esquece. Ou do pessoal vai querer. Não vai. Eu preciso entender quais são os valores que fazem o meu público se movimentar. Público se movimentar.
Pensem assim. Cada vez que uma pessoa consegue compreender a sua mensagem e transformá-la para as outras pessoas compreenderem também, esse é o segredo do processo político. Entendam, você consegue conquistar eleitores muito mais com a defesa de outras pessoas, de outros eleitores, do que com a sua construção de discurso. Por quê? Conhecendo públicos, você, como eu disse agora, compreende como apresentar ideias. Você convence a partir de bons argumentos. Você desenvolve motivações para a defesa. E você compartilha histórias. Eu quero, olhando para isso aí, que vocês se coloquem um pouquinho, né? Até o slide final vai perguntar isso para vocês. Você conhece o seu projeto de poder? Você conhece o seu público? Você apresenta boas ideias? Você convence com bons argumentos? Você tem desenvolvido motivações para a defesa das suas ideias? Você tem compartilhado histórias? Tá bom, obrigado. O intervalo vai ser às 16 horas, mas eu vou fazer um pedido para vocês, é super rápido. Eu olhei para o meu celular agora. Só um segundinho, porque como eu estou com esse problema longe, vamos lá. Desculpa, viu, gente? Quando eu olho para esse detalhamento todo, a gente tem que fazer um checklist disso aí. Saber o que é que para nós existe, o que na sua campanha, no seu desenvolvimento existe e o que não existe. Afinal, vamos lá. O que eu tenho que apresentar para as pessoas? Lembra que eu falei? Projeto de poder. Que é aquilo, como a gente disse, os motivos, as pessoas, o conjunto com o qual você planeja a conquista e a manutenção do poder. O que está acontecendo ali na imagem ao lado? Uma partida de xadrez. Deixa eu contar um pouco sobre o xadrez. Eu gosto de... É uma brincadeira que eu faço com as pessoas que trabalham com estratégia, que é muito mais fácil desenvolver estratégia quando você sabe jogar xadrez. E principalmente quando você aprendeu a jogar xadrez na infância. Você vai falar, caramba, não aprendi a jogar xadrez na infância, o que eu faço? Não, calma, o mundo não está perdido. Xadrez é muito interessante. E xadrez tem dois grandes aprendizados. Tem diversos, mas dois principais. Quais são? Nós vamos falar o que acontece no xadrez mesmo. Com o que você tem que se preocupar no xadrez? Oi? Estratégia, mas... Com todos os cenários possíveis. Mas movimento de quem? Do adversário. Muito bem. Eu tenho duas coisas principais para me preocupar. Ou seja, uma só, mas com duas consequências. Eu preciso olhar para todos os cenários possíveis e eu aprendo jogando xadrez que o movimento do meu observar o movimento do meu adversário é mais importante do que observar os meus. Só que na política tem um problema. Lembra o que eu falei agora? Eu preciso saber quem são meus adversários. E às vezes eu erro.
Lembra que eu disse agora, tem vereador achando que vai atacar o cara do partido contrário. Não. O adversário é o cara que está próximo. Mas eu não posso bater no cara porque é meu aliado político. E se nós estivermos juntos na casa, a gente vai votar juntos, a gente vai fazer alianças. Então, note que complexidade. O meu projeto de poder pode conversar com o dele, não é? Então, eu preciso olhar para os projetos de poder a partir da compreensão dele. O que é o meu projeto de poder? Como ele se relaciona, além, olha lá, projeto de poder muito além de partidos, candidatos, candidaturas e mandatos. Os partidos, às vezes, são projetos de poder, mas também existem microprojetos de poder, projetos de poder menores, tá? E é essencial que vocês vejam isso. E mais, como no xadrez, todo processo de compreensão do projeto de poder, de compreensão dos movimentos, precisa de visão de longo prazo. Por isso, eu não acredito em ninguém que diga que quer ganhar a eleição em outubro e ponto. Ah, qual é o seu objetivo político? Ganhar a eleição em outubro. Então, não tem objetivo político. Tem um objetivo, como eu disse antes, de arranjar um emprego. Então, não. O que a gente precisa pensar é política. Cadê? Daqui a 20, 10, 15, 80 anos. 80 também não, né? Ninguém vai estar vivo. Mas posso contar uma coisa para vocês? Esses dias alguém me falou assim, mas você fica falando dessas coisas de projeto de longo prazo, eu vou morrer, estou nem aí, eu quero ganhar logo. Vocês já foram a Notre Dame? Não, mas já viram a Notre Dame, perfeito? O camarada que planejou a Notre Dame morreu uns 200 anos antes da Notre Dame ficar pronta. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Que ele sabia que ele ia morrer muito antes que a Notre Dame ficasse pronta. Isso o paralisou? E por que a gente entrou numa loucura tremenda de achar que as coisas têm que ficar prontas enquanto a gente está aqui, não é? Que estranho esse papo, hein? Que coisa louca. Mas em política também, gente. Não pensem que as pessoas sempre pensaram em sucesso momentâneo. Não, as pessoas construíram. As pessoas sempre construíram. A gente entrou num movimento de uma dinâmica muito grande. E isso fez muito mal para a gente. Né? Porque a gente fica assim, meu Deus, agora tem que ser a semana que vem, blá, 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 se eu não ganhar essa eleição, já era, acabou. Não, gente. Olhem para o longo prazo. Esses dias eu estava lendo a biografia do Mandela. O Mandela é uma referência fantástica. Eu tenho um amigo angolano que acha que ele foi o pior líder possível para a África do Sul, porque detonou, criou um acordo com o Ocidente, fez um mal tremendo para a África como um todo. Mas eu, particularmente, acho que a capacidade dele de entender o cenário em que ele estava e saber que era possível fazer política de forma muito complexa, mesmo sem ganhar momentaneamente e perdendo muito momentaneamente, aquilo é muito interessante. E, às vezes, a gente esquece disso, né? A gente se esquece disso. Eu gosto muito do... Voltando a falar do problema do resultado eleitoral, eu gosto muito do Churchill. Todas as biografias possíveis do Churchill eu já li. Adoro a história do Churchill. E todo mundo se lembra do Churchill, perfeito? Gordão, charuto, o líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos pensar no cenário? Começa a Segunda Guerra, não é ele o primeiro-ministro, mas ele aposta que vai haver uma ascensão da Alemanha nazista antes disso, e ele faz uma oposição ferrenha ao primeiro-ministro de então, tentando demonstrar que a Inglaterra deveria estar pronta para a guerra. E não consegue se eleger, está meio afastado do mundo, e começa do mundo da vida política mais ativa, e começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, quase 2 anos depois do início da Segunda Guerra Mundial, ele se torna primeiro-ministro e desenvolve um bando de estratégias importantes para convencer a população britânica de que alguns sacrifícios eram fundamentais para a vitória na guerra. E sabe o que acontece? Em 8 de maio ocorre a rendição da Alemanha, e a guerra termina na Europa. Mas a guerra não termina ainda, porque vai terminar em agosto, quando o Japão se rende. Vocês sabem que teve eleição em junho ou julho, agora me pegou, eu acho que julho, na Grã-Bretanha. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a eleição. A Segunda Guerra termina, o Churchill
quando termina oficialmente a Segunda Guerra, em agosto de 45, Churchill não é mais primeiro-ministro. E aí, o que a história diz? Quem foi o sucessor dele mesmo? Notaram? Então, quando a gente pensa um pouco do processo político, no projeto, foi o Attlee, né, que foi o sucessor dele. Acho que foi. Se não foi o Chamberlain. Chamberlain era o anterior, não, o Attlee. O que acontece é que, quando a gente faz política, a gente precisa pensar um pouco além desse processo eleitoral. Porque senão a gente fica numa maluquice de achar que é tudo eleição. Claro que esse ano é assim, mas a gente precisa pensar além. Ganhar a eleição é super importante. Eu estou repetindo demais isso, hein? Daqui a pouco vocês vão se convencendo a ganhar a eleição. Mas eu tenho que ter visão de longo prazo. Por quê? Eu preciso construir objetivos, metas e estratégias de forma muito clara. Tá? Se eu perguntar para vocês, dentro do projeto em que vocês estão, quem são os seus públicos, o que é que você me responderia? Todo mundo que vota. O que mais? Só isso? Segmenta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu concordo com você. Oficialmente, todas as pessoas que votam em Osasco podem votar no seu projeto. Ok? O problema é que, se a gente for com essa sede, provavelmente a gente vai tomar uma burdoada. Motivo simples. As pessoas não podem pensar da mesma forma. Esse é o ambiente político. E isso que faz o ambiente político saudável, não é? Se as pessoas pensarem da mesma forma. Então, eu tenho que pensar o seguinte: o que eu represento, meu projeto de poder representa? Meu projeto de poder está ligado a quê? À defesa da saúde, ao desenvolvimento de um planejamento estratégico importante para a cidade, à defesa dos movimentos sociais, à defesa de um mercado, de um liberalismo econômico. Eu tenho que saber o que é. Se o meu projeto existe e eu tenho compreensão dele, lembra que eu falei no slide passado? Eu sei com quem começar a conversa. Vamos lá. Se eu sou vereador, eu preciso provavelmente de um número de votos. 1%, 2%, depende da cidade, né? Mas se eu pensar em 5% da população de uma cidade, eu consigo segmentar de forma interessante. Por quê? Eu converso com essas pessoas que podem ter os mesmos valores do que o meu projeto tem, para criar aquele mecanismo de defesa da ideia. E essas pessoas, com certeza, serão parte integrante dos meus eleitores. Porque, quando ele defende a minha ideia, ele participa da construção da minha ideia. Você entende que, se eu defendo uma ideia aqui, e você, que é meu possível eleitor, defende essa minha ideia para os outros, muito raramente você vai deixar de votar em mim. Então, na verdade, o que eu preciso é compreender quais são os seus mecanismos de defesa de uma ideia, para entregar para você os argumentos, para que você multiplique e seja um eleitor fiel ao meu projeto. Notaram o que eu falei aqui? Mas, para isso, a gente precisa, a priori, ter ideias próximas. Não vai dar para eu chegar para ele, que não tem nenhuma ideia parecida com você ou parecida comigo, e achar que ele vai ser multiplicador das minhas ideias. Nem que ele vai ser eleitor por acaso lá no final. Porque tem gente que fala assim, não, mas tem muito eleitor que olha para o chão no santinho que está lá distribuído ilegalmente na boca de urna e pega o santinho para votar. Gente, mesmo se ele fizer isso, ele vai pegar o santinho que tem também a foto do candidato a prefeito que ele vai votar. Não é? Raramente ele vai pegar e falar, qualquer um aqui eu voto. Então, a gente tem que saber segmentar muito bem o público, estudar esse público para conversar com ele. Tem um monte de pessoazinhas ali. Opa, passei errado. Para que eu saiba quem é você, Arruda, eu preciso observar as suas experiências. E aí, é pesquisa quali.
é observação importante. Eu preciso entender qual é a experiência dos meus públicos na relação com a cidade, na relação com a Câmara, na relação com a Prefeitura. Não dá para a gente simplesmente olhar para os eleitores como um todo e fazer um jornalzinho para jogar no bairro, na garagem. Gente, é desperdício. Como eu disse para vocês, comunicação mal planejada é super cara. Você imprime coisa para caramba, distribui coisa para caramba e não é eleito. Agora, se eu quero fazer de verdade, eu preciso entender quem são essas pessoas, observar a experiência, dividir estes públicos em grupos de interesse. A gente tem um nome em inglês para isso, que são os clusters. Tá? Cluster é grupo de interesse. Ah, mas pode ter velhinho e novinho no mesmo grupo? Depende. Se eu estiver falando, por exemplo, com pessoas que gostam de Harley Davidson, perfeito? Pode ter velho, novo, mais ou menos, no meio. E eu posso conversar com esses caras. Os valores são os mesmos. Não importa se o cara é novo, velho, mais ou menos. Eu vou me aproximar desses caras e falar, não, porque a gente tem que trazer para a cidade um encontro de Harley. E eu vou brigar na Câmara para a gente trazer... Sei lá se isso é proposta. Mas eu não vou dividir. Se o cara tem 20 anos ou 80, isso vai ser super importante para ele. E se a experiência dele levar em conta essa ideia, ele vai ser seu defensor para as outras pessoas que gostam de Harley. Ok? Notem, então, que a divisão por cluster ultrapassa aquela ideia antiga, e Arruda vai falar, o Gilmar Arruda vai falar no final desse processo, lá daqui a 4 terças-feiras, né? 7 de abril, vai falar muito sobre isso. Esse planejamento visando atender aos públicos, e não mais aquela divisão estranha de qual é a classe social, A, B, qual é o... Não, gente. As pessoas agem de acordo com interesses. E, se esses interesses estiverem próximos das bandeiras que você já tem no seu projeto de poder, aí é lindo, gente. Porque aí você consegue tranquilamente associar o seu projeto, ou a sua bandeira, aos interesses desses públicos. Dia desses, um presidente municipal de um partido estava me dizendo, nossa, que difícil está sendo arranjar candidatas para o terço, para os 30% necessários para a chapa. Aí eu fico pensando sempre o seguinte, por que será que está difícil de arranjar 30%? Porque as mulheres não gostam de política? Não. Porque você nunca conversou com nenhuma mulher antes. Porque você se preocupou em arranjar gente para o seu projeto agora. E mais, se você não conseguiu nem conquistar gente para o seu partido, isso quer dizer que provavelmente a sua capacidade de conquistar gente para o seu projeto, eleitor para o seu projeto, dentro do partido, vai ser menos importante. Aí o que os caras fazem? Arranjam campeões de votos. Já viram isso? Ah, vou lá então conseguir os caras que têm voto já. Aí o cara ganha e fala assim, não, o gabinete é meu, você não bota a mão no gabinete. Pô, mas como assim? Eu sou o presidente do partido. Cara, vamos pensar, gente. No fundo, tudo isso que a gente faz é negociação política. E se a gente tem públicos que podem nos defender, que seja o projeto de poder, que seja o partido, que seja o indivíduo, a gente consegue ter capacidade de negociação. Se a gente não tem capacidade de negociação nenhuma. Então, eu preciso saber quem são meus públicos, conquistá-los durante o tempo. Gente, vamos pensar de novo aqui. Quantos eleitores estão preocupados com as questões de saúde na cidade? Todo mundo. Só que quantos deles usam as questões de saúde como decisor principal do voto? Poucos. Porque tem gente... Se você perguntar para a cidade de Osasco, já que você citou Osasco, todas as pessoas se preocupam com saúde, perfeito? 100%. Só que um candidato ligado à saúde provavelmente não vai ter nem 2% disso, porque tem um bando de gente que tem questões mais importantes para se preocupar, tem um bando de gente que não tem ninguém doente por perto, tem um bando de gente que tem convênio médico e não se preocupa com saúde pública. Então, notaram?
Porque parece, às vezes, que os temas se desenvolvem sozinhos. Não. Eu preciso observar os temas dentro dos clusters, dentro das divisões dos públicos. Eu preciso olhar para cada grupo e saber o que é que os move. Se eu tiver lá um movimento muito importante de questões de saúde ligadas a pessoas com deficiência, aí sim eu tenho um cluster, porque para essas pessoas isso é motivação de defesa e, consequentemente, motivação de voto. Mas eu não posso achar que todo mundo vai pensar a mesma coisa sempre. A gente tem que saber, como a gente disse, eu sempre me adianto um pouco ao PowerPoint, a ler pesquisas. E ler pesquisas não é ler corretamente a pesquisa, é ler a pesquisa correta. Tá? Saber qual pesquisa encomendar para cada momento, qual pesquisa fazer para cada momento. Este é um momento que, mesmo para candidatura a prefeito, quem cuida de candidatos a prefeito aí, a informação sobre rejeição é muito mais importante do que a informação sobre intenção de voto. Tem momentos em que, às vezes, antes da eleição, as pessoas falam, nossa, o cara é o primeiro colocado na intenção de voto. E na hora da eleição não acontece nada. Por quê? Porque a construção da narrativa está acontecendo neste momento. Agora, a rejeição é algo mais estável. Note, intenção de voto não tem a mesma estabilidade do que a rejeição. Se você tem 40% de rejeição, fez uma pesquisa confiável, quer ser prefeito mesmo? Não é melhor tentar ser vereador? Porque com 40% de rejeição, a possibilidade que você tem de não conseguir ser eleito é enorme, principalmente em cidade de segundo turno. Cidade sem segundo turno, pode ser que você faça o quê? Lance lá mais uns candidatinhos para dividir os votos, e você consiga ficar na frente lá com 20 e poucos, 30. Mas com cidade de segundo turno, esqueça. Então, eu preciso saber ler, preciso saber encomendar pesquisa. A gente pode falar, viu? Grita daí quando tiver dúvida. Não fiquem... Mas, preciso fazer monitoramento. Monitoramento não é monitoramento de nome, é também monitoramento de temas. Preciso saber quais temas estão realmente fazendo as pessoas decidirem. Hoje, qual é o tema que está na cabeça de todo mundo no Brasil? Coronavírus, bolsa, dólar, muito, inclusive. Não é? Tudo isso está acontecendo agora. Amanhã o tema pode mudar. Daqui a pouco o tema... Né? Todo mundo esquece coronavírus. Daqui a 6 meses ninguém vai se lembrar de coronavírus. Vai falar, qual foi primeiro mesmo? SARS? H1N1? Não é? As coisas se modificam. E na cidade também, gente. Na cidade é muito importante a gente saber quais são as questões que estão se desenvolvendo no momento. E mais, e aí está o planejamento de comunicação. Eu posso influenciar e definir a agenda. Se eu tenho um trabalho de comunicação bem feito, eu faço com que os temas que são caros para o meu projeto de poder estejam presentes na discussão do dia a dia. Olha que divertido isso, é? Se eu fizer com que isso aconteça, consequentemente, eu tenho mais relevância na hora do processo eleitoral. Você está complicando, meu caro. Eu gosto muito de fazer essa perguntinha. Qual a diferença entre cidadão e eleitor? A técnica. Tem um cidadão que não vota porque tem mais de 70 anos. Ok. Não é essa. Qual a diferença do cidadão e do eleitor, em termos de comportamento? Alguém fala alguma coisa? Também isso. Só que eu queria falar um pouquinho do espírito. Quando eu me sinto cidadão e quando eu me sinto eleitor. Porque as pessoas são complexas. Quem é psicólogo aqui? Não tem psicólogo? Caramba, eu também não sou. Então a gente vai falar bobagem sem medo. Pensem que, como cidadão, eu quero as coisas, ok? Eu quero serviços públicos, eu quero um bando de coisas,
porque eu me vejo no direito de. Ok? E o nosso cidadão, hoje, e aí é um problema que vocês lidam o tempo todo, se aproximam muito de um outro tipo de perfil, que é o consumidor. Já notaram? O nosso cidadão está muito com cara de consumidor. Então, ele quer, ele exige, ele não sei o quê, todo mundo é obrigado, blá, 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 blá. E o eleitor, ele precisa ser uma transformação desse cidadão. Um cara que queira agir para modificar, para influenciar. Notem que parece a mesma coisa, mas não é. Eu preciso despertar, neste momento da eleição, o cidadão para que ele saia à procura daquilo que ele quer, se associando ao meu projeto de poder. Parece estranho isso que eu estou dizendo, mas entendam o seguinte. Imagine que esse cara só pediu, só quis, só criticou durante todos esses 3 anos e meio. Agora, eu preciso fazer com que ele mude a chave. E ele veja que é possível haver propostas e é possível que ele participe do processo. Como é que eu faço isso? Alguém disse contrata ele, verdade, é uma das possibilidades. Mas, mais do que isso, eu posso desenvolver a partir daquele mecanismo de conquista, a partir de uma construção de discurso, de ideias. Pessoal, por que vocês acham... Prestem atenção comigo. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por que vocês acham que as pessoas ligadas a movimentos sociais são tão ativas no processo eleitoral? Já viram? Pessoas ligadas a movimentos sociais, dos diversos movimentos sociais que vocês têm nas cidades. Notem que elas são muito ativas no processo eleitoral. Por quê? Porque ela consegue compreender, ou alguém a faz compreender, que as necessidades que ela tem como cidadã, podem ser transformadas, podem ser adquiridas a partir do apoio a um determinado projeto. E ela se torna um eleitor ativo. E o que eu estou dizendo aqui é que a gente pode, deve, precisa transformar o cidadão que está lá querendo, quase consumidor, num eleitor com atividade de querer buscar novos votos, de defender as suas ideias. Essa transformação é importante. Outra coisa, por que vocês acham que as pessoas ligadas, principalmente a candidaturas de movimentos religiosos, também têm esse tipo de atitude? Porque elas também se reconhecem no projeto. É essa transformação do cidadão no eleitor. Porque senão você fica pensando que eleitor é só o cara que vai lá votar na hora. E não é, gente. Eu preciso de uma construção que é muito mais complexa. Aí você vai falar, mas o cara que conhece muita gente, para o cara que conhece muita gente é mais fácil. Claro que é. Até porque tem muita gente que se movimenta para votar porque conhece, e não porque tem projeto. Já viram isso? Eu conheço o cara, vou votar nele. Tem um teste que eu faço com um candidato a vereador, que é o seguinte: quando vai conversar comigo, eu falo, a gente marca na padaria perto da sua casa. O cara fala, não, mas tem uma padaria lá, mas é muito simples. Eu falo, não, eu quero ir aí. Não, mas é na periferia. Não, vamos aí. Porque se você entrar na padaria com um cara que é candidato a vereador e ninguém cumprimentá-lo, você nem senta para tomar um café. Você fala, oh, me chamaram, me ligaram aqui, deixa eu ir embora. Né? E é verdade, gente. O teste da padaria é ótimo. Ninguém ficou decepcionado aqui, não, né? Ninguém falou, putz, e agora? Eu vou à padaria e ninguém me reconhece. Tem gente olhando um para a cara do outro, aí eu estou preocupado agora. Cuidado, gente, não... Tá tudo bem, tem no mercadinho. Não, eu falo a padaria porque é mais fácil para tomar um café. Gente, eu não sei onde está o negócio de passar. Aqui. Vamos ligar essas coisas todas e votar aqui. Fico com vontade disso. E, gente, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Você vai falar, nossa, tem muito eleitor apaixonado por aí, né? É verdade. Porém, vou ser sincero com vocês. Todo eleitor, quando decide votar em você ou no seu projeto, ele precisa de uma racionalidade para isso. Oi? Explico.
não respondam, pelo amor de Deus, tá? Senão a gente não sai daqui hoje. Por que você votou no candidato que você votou a presidente em 2018? Notou? Você tem por mais que você estivesse apaixonado, você tem racionalidade para explicar. Isso quer dizer o seguinte: se você não der para o cara uma construção que o leve a construir essa racionalidade, ele até pode votar em você, mas não vai contar para ninguém que vai votar em você. Você precisa entender que, se ele não... Por isso que, lembra que eu falei agora há pouco, se você não conseguir deixar em 2 minutos o seu projeto... Você tá enrolando o fio. Eu falei, pô, o cara está mandando eu levantar. Eu não gosto de ficar sentado mesmo, senão eu durmo. Eu preciso construir essa racionalidade, gente. Ajudá-lo. Por isso que o meu projeto tem que ficar claro para ele em 2 minutos. Não adianta eu ter uma aula dessa de 4 horas para explicar para o cara por que ele tem que votar em mim. Porque ele vai ter que distribuir essa informação. Então, notem, preciso construir a racionalidade. Está vendo que tem um monte de gentezinha aí do lado? Não serve para nada isso. Só para vocês se lembrarem o seguinte: dividam o seu público. Dividam o público. Entendam quais são os motivadores de cada um deles. Entendam as experiências. Qual é a jornada para ele sair do posto de cidadão pedindo tudo até o de eleitor que quer atuar, quer transformar a realidade em que ele vive. Pois não. Não. Pode ser. Mas posso te contar, para vereador na cidade, em geral, é propositivo. Tá? Para presidente, sei lá, para qualquer coisa dessas, até para prefeito, dá para a gente pensar nisso. Às vezes, você está num ambiente tão maluco que qualquer cara que sirva para ser seu inimigo, você constrói a racionalidade. Tá? Mas aqui, como a gente está falando muito de vereador, você precisa ter alguma coisa, porque senão os caras não vão... Pode ser, inclusive, sei lá, escola de samba. Ah, não, o cara que vai trazer mais recursos para a nossa escola de samba. Ok, é um motivo, é uma racionalidade. Se não, gente, não é só representar, porque se a gente fala da representação, parece que é algo individual e íntimo. Né? Ah, ele me representa, mas está aqui dentro. Eu preciso dar conta, esse cara precisa dar conta de explicar por quê. Essa construção é muito interessante. Você precisa dotar o seu eleitor dos motivos pelos quais ele vota, ele defende o seu projeto. Eu estou pensando em quais lugares a gente vê esses vidros. Parece bateria. Tem. No plenário tem. Tem. Mas nem sempre as pessoas ficam embaixo dele. É só uma percepção aqui. Em São Paulo, eu estava na sala lá de baixo, nos auditórios, por isso que eu não... É o plenário, não, claro, eu sei. O que você falou? É autônoma, é verdade. Mas pessoal, e aí a gente entra num tema que eu gosto muito, que é a tal da gestão das jornadas. Quando eu tenho clusters muito bem definidos, isso é, grupos de eleitores muito bem definidos, eu consigo, planejando de forma muito competente, como vai contar para vocês o Gilmar em 7 de abril, desenvolver a jornada. Aí você vai falar, mas é a jornada exata do meu eleitor? Não, é uma jornada que a gente prevê que vai guiá-lo. Então, a gente vai desenvolver uma ação de conscientização neste momento, vai trabalhar com ele a partir de redes sociais, de eventos presenciais, de WhatsApp. Quem é candidato mesmo aqui? Quem é candidato? Tá, pré-candidato, desculpa. Agora não era pegadinha, não. Todo mundo aqui, todo mundo que é pré-candidato já tem um trabalho em WhatsApp com conversas diárias com os eleitores? Vocês fazem isso por lista de transmissão? Sim? Quantas listas vocês têm?
de transmissão no WhatsApp? 12. Você manda a mesma mensagem para as 12 listas? Opa, tá aí. Então eu queria muito chegar perto aqui com vocês. Como é que vocês dividem as listas de transmissão? Estou dando um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho. Como é que vocês dividem as listas de transmissão? Ele já aprendeu. Ó. Lista de transmissão a gente divide por interesse. Não é? Então, as pessoas que estão interessadas... Isso quer dizer o quê? Como é que eu converso com elas diariamente? A partir dos interesses. Eu dou argumentos para a construção da minha defesa todos os dias de acordo com os próprios interesses. Por acaso tem dias que dá para a gente mandar tudo para todo mundo? Por acaso tem dias que sim. Mas, em geral, se eu faço uma comunicação bem planejada, não. Eu vou trabalhar cada lista a partir da ideia de clusterização e a partir da ideia do controle e da tentativa de construção de uma jornada. Isso eu apresento uma coisa hoje, apresento uma amanhã, convido para não sei o quê. Quantas mensagens individuais vocês mandam por dia? Para eleitores. Não vale ser para a liderança. Para a Dona Maria, lá do fundo do bairro que você conhece. Você manda mensagem para ela? São perguntas importantes. Em 2008, estava fazendo consultoria para um candidato a prefeito, e era a época que tinha telemarketing, lembram disso? E aí tinha aquelas gravações que ficavam ligando para as pessoas, oi, aqui é o candidato não sei o quê, vote em mim nas eleições de não sei o quê. Lembra disso? Aí eu fiz uma sugestão para o camarada que era candidato a prefeito de uma cidade de 400 mil habitantes, 700 mil habitantes. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um pouco desse esforço de telemarketing gravado, e o candidato, todo dia, faz 10 ligações, ele mesmo, ligando para a casa das pessoas, falando, oi, não sei o quê, blá, 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 tal. Aí a assessora principal dele falou, imagina, você acha que o candidato tem que fazer isso? E ele mesmo ficou meio, como assim? Vou ligar para a casa das pessoas. E sabe o que foi legal? Uns 2 dias depois, o Obama estava fazendo campanha na época e estava fazendo exatamente isso. Aí quer dizer, o cara é candidato a presidente dos Estados Unidos e consegue ligar para as pessoas. Mas um cara que é candidato a prefeito da cidadezinha não, uma cidade grande, mas não pode, porque a gente cria uma ideia, às vezes, principalmente candidato a prefeito, de que ele é inacessível. Mas a experiência da comunicação direta, por isso que eu perguntei para vocês, vocês mandam mensagens individuais? Vocês não precisam mandar mensagem individual para todo mundo. Mas na hora que você manda para a Dona Maria conta para absolutamente todo mundo em volta da casa dela que você mandou uma mensagem perguntando como ela está. Sabe o que isso faz? Com que ela seja uma defensora a partir de uma racionalização simples. Ele é um cara que me ouve e está preocupado comigo. Gente, isso é básico. Eu gosto muito, e principalmente o candidato a vereador consegue fazer isso, daquele cara que ele pega o telefone das pessoas na rede social, no WhatsApp. Que sai no... Tem muita gente que fala assim, vocês já viram, alguns de vocês devem fazer desse jeito. Viu, o Arruda? Pega o celular dele, bota aí no WhatsApp para a gente conversar com ele. Agora, se eu sou candidato, falo assim, me dá seu número, e coloco, pode ser que o Arruda até esteja do lado e ele esteja digitando direito, porque o candidato nem tem tempo de fazer. Mas na hora que ele faz isso, o cara fala, putz, o cara pegou. E se mandar um oizinho depois, então, opa, como vai? Estivemos juntos, não sei o quê. Não é? Então, pessoal, eu preciso entender essas questões. Eu nem falei de gestão direito, mas vamos lá. Por quê, pessoal? Essas pessoas só vão conseguir... Pois não. Ele ainda é deputado. Mas ainda. Então não é já, é ainda. Mas você sabe por quê? Porque ele sabe que ele ainda é deputado. Perfeito.
Eu tenho uma ideia assim, e eu vou voltar à ideia de valor, de custo, de preço. Toda vez que alguém me fala ser político, ganhar eleição é caro, eu repito a mesma história, é caro para quem não comunica. Eu estou com uma candidatura a prefeito lá em São Bernardo mesmo, que os caras estão falando comigo desde novembro de 2018. Acabou a eleição presidencial, os caras falam, não, vamos pensar, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, claro, vamos. Estou aqui à disposição, me chamem. Aí esses dias eu liguei para um... E aí isso, faz tempo que a gente se fala, e os caras não sentaram ainda. Aí esses dias o cara falou, não, porque a gente vai fazer a primeira reunião estratégica para a campanha. E aí a pergunta que eu fiz para eles foi, 2024? Porque só pode ser, gente. Você quer construir uma campanha para prefeito numa cidade grande, com um cara competindo a reeleição, o outro apoiado pelo Lula. Você quer agora entrar. Agora todo mundo vai esquecer o atual prefeito, vai esquecer a influência do Lula sobre o Marinho e agora você vai ser o cara em São Bernardo. Isso eu falei para vocês um dia. Né? Gente, não tem sentido. Ah, mas uma terceira via cabe. Claro, cabia. Há 2 anos, se a gente começasse, pô, fantástico. Inclusive porque as pessoas querem uma terceira via. Mas você vai chegar agora e falar o quê? Ah, não, mas é que você sabe. Esqueçam. A ideia é essa. O deputado não está lá. Ele está fazendo isso porque ele gosta quer estar no poder. Conquistar e manter o poder. No momento que ele manda para você, que é uma liderança, você não está aqui porque você é uma pessoa que não participa do processo político, você participa. Quando ele manda para você isso, você notou que algumas práticas que existem em outros lugares e não aqui, que é a conquista por meios outros de lideranças, entenderam o que eu disse, né? Não precisa com você, porque você está aqui conversando, sabendo. É igual político que não gosta de rua. Já viram isso? O cara ganha eleição, entra no gabinete e nunca mais vai à feira. Impressionante. O cara nunca mais vai a lugar nenhum. Aí ele vai, em abril do ano eleitoral, ele começa a ir. Ah, vamos fazer umas feiras. Aí ele vai tomar saraivada. Alguém xinga, chuta a perna, essas coisas todas. Tá vendo? Não sai para a rua porque o povo... Gente, se o cara saísse desde o primeiro dia de mandato, não ia acontecer nada. Esses dias alguém ficou assustado, porque viu, acho que o prefeito de Londres, alguma coisa assim, indo de metrô trabalhar. Né? Se alguns prefeitos de grandes cidades do Brasil forem de metrô trabalhar ou de ônibus trabalhar, eles vão se complicar, porque eles vão de vez em quando, ou nunca vão e vão uma vez. Agora, se o cara vai todo dia, as pessoas vão, tudo bem, prefeito, tem um negócio lá, acabou. Ninguém vai bater no cara. O que acontece é que as pessoas esquecem do relacionamento com os públicos, que era o papo que eu estava falando anteriormente, e esse relacionamento é constante. Fazer política dá um trabalho, eu vou usar um termo desgraçado. É isso. Não dá para ser político meio período. Não tem como você pensar, vou ser político, mas fim de semana eu quero ficar com a família. Tua família vai ter que compreender que você é político. Não vai ter jeito. E se tem mandato, então, e é o caso aí de um deputado, o cara está em Brasília, federal, está em Brasília a maior parte do tempo. Quando ele vem para a base, ele tem que sair para a rua. Embora em São Paulo a gente tenha um deputado que esses dias descobriram que ele fez não sei quantas viagens de avião pagas pela Câmara e 85%, 90% não foram para São Paulo. O Tiririca. Ele foi para o Ceará. Que coisa, né? Foi para casa. Tadinho. Para que base, né? Ele é personagem, não precisa de base. Vamos lá. Pessoal, eu quero... Faltam 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, intervalinho, a gente já volta com ideias. Traz aqui a galera que eu quero apresentar o Leitinho.
minha esposa está... Está na Itália, né? Meu amigo Leitinho. Pô, meu cara, como é que você tá? Tudo bem, Kleber? Prazer em conhecer. De Nova Odessa, vereador. Não sei, a gente vai fazer isso. Que partido você é? Eu estava no PDT, PV e agora vou no PSD. Você sabe? Bacana. Coisa fina, cara. Eu tenho Tudo bem, cara? um amigo que vai ser candidato a prefeito. Tudo bem, prazer, Matheus, tudo bem? Carla também é vereadora lá em Nova Odessa. Nova Odessa. E aí, professor? Tudo bem? Não, foi meu professor, grande professor. Não, eu que... Esse é o futuro Gostando? prefeito. Estão gostando? Legal, né? Eu tô aparece essa de graça, Na Escola Janta a gente está rodando o Brasil todo. vivendo em Piracicaba também. Você viu que está em várias cidades, Rio Preto. Piracicaba foi Canaci? Foi pela escola. Muito legal, muito legal. Não, ela fez arte nova. Muito legal a escola lá. Perfeita? E aí, estão negociando? Você tá... Agora isso tá... Eu adoro porque eu acabei de pegar essa pergunta e eles vão Tá olhar bem, pra graças a Deus. Eu casei porque eu não aqui, mas aí eu vou ter presidente lá, consular. Mas é legal. E você? Eu vi que você tá no projeto. E comigo agora. Eu tenho um amigo que vai sair como candidato a prefeito de Santos. Deixa eu te falar. Aí você vai ficar, né? TV Câmara, Campinas.